Vamos lá, irmãos, abram a Bíblia de vocês na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Terminamos na semana passada o Evangelho de Mateus. Eu estava fazendo as contas lá, eu estou um pouquinho atrasado com as edições, né? Se eu não me engano, vai dar 32 vídeos o Evangelho de Mateus. Nós começamos depois do Carnaval, nós estamos agora já no mês de outubro. Então olha que legal como que a gente mastigou. Demorou muito, né? Mas eu creio que foi muito rico, foi muito produtivo. Para poder trazer alguma coisa para vocês aqui, não tenho nenhuma sombra de dúvidas que tanto eu quanto o Enio, o Rafa, que é os que tiveram a oportunidade de ministrar aqui, nós tivemos que crescer em muitas coisas. Porque uma coisa é você ler a Bíblia e pensar, eu já entendi. Outra coisa é você tentar entender nas minúcias para explicar para os outros. Isso exige uma dedicação assim diferenciada. Então, na minha vida, o Evangelho de Mateus enriqueceu muita coisa que eu já tinha passado por cima, mas nunca tinha parado para refletir. E se vocês acham que nós demoramos muito, vocês vão ver agora em Efésios. Efésios tem só 6 capítulos. Para vocês terem uma ideia, eu até vou pedir para o Nardo aqui um pouco para ler. Nós vamos hoje trabalhar só 5 versículos. Aí fala, mas nós vamos em 1 hora falar sobre 5 versículos? Na verdade, precisava de um pouquinho mais de tempo para falar sobre esses 5 versículos se a gente fosse aprofundar de maneira exaustiva. Mas eu creio, irmãos, que este livro, pela densidade daquilo que Deus quer falar com a gente através do apóstolo Paulo, vai exigir de nós uma abordagem um pouco diferente. Não são apenas citações, cruzamentos e também referências acerca de assuntos claros. Nós vamos ter que fazer mais como pregação mesmo, porque cada palavra de Paulo foi intencionalmente colocada. Então hoje nós vamos trabalhar basicamente a saudação de Paulo na carta, e depois nós vamos trabalhar 3 versículos onde ele começa a falar a respeito do assunto daquilo que ele tem para escrever aos Efésios. E obviamente sem a gente contextualizar o livro, falar sobre alguns aspectos históricos, quando ele foi escrito, por que foi escrito, em que circunstâncias, eu creio que ficaria pobre. Então nós ainda vamos fazer uma introdução ao livro antes de entrar propriamente nos 5 versículos, tá? Então, para a gente começar, vou pedir para o Nardo ler os 5 versículos para nós, e em seguida a gente parte aqui para as explicações. Por favor, Nardo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós a graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Foi a leitura mais rápida de todas que você fez, né? Mais rápida do Oeste. É só isso. Muito obrigado. Por enquanto, vamos ficar por aqui. Irmãos, então, o que nós estamos falando ao abordarmos agora o livro de Efésios, né? Nós saímos dos evangelhos e é importante que a gente faça uma diferenciação. Os evangelhos, eles são cartas, porque todo o Novo Testamento é composto por cartas. Não tem nenhum livro de natureza doutrinária como a gente vê no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, você pega o livro de Levítico, é um livro de lei, é um livro de regras, é um livro de estatutos que normatiza a relação do homem que serve a Deus. O Antigo Testamento possui muito essa característica. Agora, no Novo Testamento, todo o conteúdo é baseado em cartas, ou seja, são instruções escritas para um público específico. Então é extremamente importante que toda vez que a gente vai ler qualquer coisa no Novo Testamento, a gente preste atenção naquilo que a gente falou muito sobre o Evangelho de Mateus. Quem está falando, para quem está falando. E uma vez discernido isso, você tentar encontrar os elementos culturais que compõem a cosmovisão do autor e também daquele que é o objetivo dessa carta. A carta aos Efésios, é óbvio, né? Nós estamos vendo, Efésios não é uma pessoa, tá, irmãos? Efésios são as igrejas que estão reunidas na região da cidade de Éfeso, que é uma cidade que se encontrava ali mais ou menos onde a gente tem hoje como a Grécia. Essa cidade hoje é ruínas, é um lugar turístico e tem coisas lá realmente extraordinárias. Curiosamente, a cidade de Éfeso também é um dos berços da filosofia.
Então, quando a gente pega as histórias lá dos grandes filósofos gregos, você vai ver que muitos deles viveram nesse local. Então, essa cidade é uma cidade especial em muitos aspectos. Paulo gastou muito do seu tempo tentando fortalecer a igreja e ensinar. E aí, o que a gente tem aqui é uma carta para um conjunto de igrejas. Ele está falando com todas as igrejas daquela região e não apenas com uma única igreja. Toda vez que eu falo sobre isso a respeito de quem é o remetente e quem é o destinatário, eu digo que isso é importante porque nós compreendemos que as cartas paulinas, como um todo, não apenas as paulinas, as petrinas também, todas as cartas que estão aqui no Novo Testamento, elas nem sempre possuem um caráter normativo e muito mais um caráter corretivo. No entanto, a carta de Efésios, como está falando para um conjunto de igrejas e não para uma igreja específica que está passando por problemas específicos, nós temos ensinamentos aqui de uma natureza tão global e ao mesmo tempo tão profunda, elementos de fé que são tão fundamentais, que serve para toda a cristandade. E a gente vai vendo aqui já pela saudação de Paulo sobre como ele começa a se apresentar e sobre como ele começa a dar ideia do que ele vai abordar ao longo da carta. Então isso faz parte de toda essa carta que Paulo está escrevendo. Está escrevendo a um povo, e ele escreveu essa carta nas mesmas circunstâncias em que ele escreveu a carta para Colossenses, que é o povo da igreja da cidade de Colossos. Filemon é uma pessoa, não é um lugar. Nós já pregamos sobre isso aqui, falando a história lá do Filemon e do Onésimo, que é um senhor que tem que libertar o seu escravo pelo pedido de Paulo. E também a carta de Filipenses. Hoje em dia a gente trata assim, Filipe é nome, Então, mas filipenses são os moradores da cidade de Filipos. Então, não são cartas também para pessoas diretamente, embora, obviamente, nós vamos ver a citação de nomes em praticamente todas elas. Aqui, Paulo está falando, então, na mesma época em que escreveu essas outras cartas, diretamente para as igrejas localizadas na região ali grega de Éfeso. É uma região muito... que tinha uma natureza assim, muito complexa de elementos religiosos, culturais. É como se fosse uma cidade cosmopolita, no conceito atual. Um lugar que possui muitos estrangeiros e eles adoravam os debates. Quem se lembra, quando a gente lê lá no livro de Atos, que Paulo é aquele cara que chega e procura as praças, procura lá o lugar onde o pessoal está em discussão. Isso era uma coisa absolutamente comum. Dizem que em Éfeso havia um teatro, que na verdade a gente fala teatro, gente, mas não é o conceito atual de teatro. Seria como uma concha acústica feita numa praça. Mas não chega nem a ser um anfiteatro, eu diria assim, é uma concha acústica, onde o cara está numa posição que ele consegue falar sem microfone, porque não tem microfone. E o fato de todas as pessoas estarem ali em absoluto silêncio para ouvir, fazia com que uma pessoa falasse para muitas. Dizem que nessa cidade, a gente tem comprovação disso pelas ruínas que estão lá até hoje, havia um anfiteatro para 25 mil pessoas. Então é muito grande. Tudo isso por conta da cultura do debater. E Paulo, no livro de Atos, a gente vê isso. Paulo, ele vai nas suas viagens missionárias, quando ele chega na Grécia, e aí de repente ele vê a situação de que os outros irmãos ainda não chegaram, porque os irmãos eram muito legais. Eles falavam assim, Paulo, quando você chegar lá, não sai evangelizando não, espera nós, tá bom? E aí o Paulo, não, tá bom, vou esperar vocês. Só que ele não aguenta. Ele é um homem tão cheio de Deus que ele quer falar de Deus. Aí ele vê na praça um ambiente onde tem uma fila. O povo era muito organizado, muito civilizado, tinha uma fila para chegar a sua vez de falar. E na hora que essa pessoa chegava lá, segundo a tradição grega, que é muito parecida com a tradição hebraica, o orador levanta a mão, todas as pessoas se calam em silêncio absoluto, todo mundo desliga o celular, ninguém fica batendo o pé nem andando, porque é uma coisa cultural, de ouvir o outro. E aí então ele tem um período de tempo onde ele pode expor o seu pensamento sem interrupções. Quando ele termina, aí começam os debates. E aí inflama mesmo. Aí vira literalmente torcida de futebol, o negócio divide, pode outra pessoa ir lá para refutar. Mas uma coisa que a gente diria assim, civilizada, entre aspas. Eu digo isso porque nos nossos dias a gente não está civilizado mais, gente? Nós literalmente, nós não queremos discutir as questões, nós queremos ter razão. E aí, para ter razão, quando a pessoa começa a falar um negócio que eu não concordo, eu começo a atacar ela, porque que se dane o argumento. Então, Paulo encontrou um lugar para expor a pregação do Evangelho,
já nesse contexto de Éfeso, né? Um contexto onde havia espaço para novas expressões religiosas, novas doutrinas, novas filosofias, novos ensinamentos. Quando os demais discípulos se chegam nesse contexto, eles chegam na cidade, a cidade inteira já está alvoroçada, falando assim: rapaz, veio um cara aqui, ele falou um negócio, não há outro assunto mais na cidade, porque ele trouxe uma doutrina nova aí, nós estamos todo mundo conversando a respeito. Então os discípulos deviam só rir, né, e falar assim: ei, Paulo, esse cara é doido mesmo, né? Gosta de ir lá e começar cutucando, né, causar. Mas funcionou, tanto que a igreja de Éfeso se torna uma das igrejas que a gente tem aqui como exemplo, né, em muitos aspectos. As outras cartas de natureza corretiva, elas possuem muitas repreensões, há muitas instruções dizendo assim: olha, nessa igreja aí, a gente vai lendo isso, né? Tem um fulano que está fazendo isso, então trata ele desse jeito. Na igreja tal, as mulheres têm que ficar caladas. Isso não é uma norma, isso é uma correção, porque havia dentro de um determinado contexto um excesso. Aí Paulo vem e ajusta, ele traz novamente ao centro. Em outro contexto, os maridos estão tratando assim as suas mulheres. Aí Paulo vem e vai podando, né? Aqui também há, obviamente, correções, mas a maior parte da composição da carta aos Efésios é de natureza doutrinária. Ele está aprofundando em um entendimento que era para se tornar comum no tempo ali da igreja primitiva. Então, irmãos, serve muito para nós. A gente vê assim com toda riqueza que, de fato, ele foi muito usado por Deus para falar. Outra curiosidade, em Atos capítulo 28, verso 30, narra exatamente quando Paulo, depois de ter sido preso, ele foi enviado de navio, quem já leu Atos sabe dessa história, para Roma. Só que o navio afundou, teve aquela história toda, foi picado de cobra. E aí lá em Atos descreve que quando essa história toda acontece, Deus de uma maneira sobrenatural faz com que Paulo ainda acabe pregando para todos os prisioneiros e os guardas. Uma boa parte dos caras se converte, e Paulo, mesmo estando livre, ele podia ter fugido, podia ter feito qualquer coisa, ele foi para Roma, porque ele entendia que a sentença dele, que o estava levando para Roma, não era uma sentença por acaso. Ele acreditava que era Deus que o estava levando para lá. E o que nós vemos aqui no Atos 28, 30, é que Paulo chegando em Roma, ele chega, mas a sentença não chegou. A documentação que dizia qual crime que ele cometeu, o que ele deveria ser julgado, e por que ele deveria ser preso ou não, não chegou. E aí o que diz lá em Atos? Que ele alugou uma casa. E ele ficou lá esperando, literalmente. E durante 2 anos ele permaneceu em Roma, pagando as suas próprias despesas para estar ali. Algo impensável, né, irmãos? É algo que hoje, se a gente pensar, você fala assim: não, isso é perseguição, vamos fugir, né? Então ele possuía uma orientação da parte de Deus de que ele tinha que estar em Roma. Ali era um lugar estratégico onde Deus iria usar a vida dele. Irmãos, esses 2 anos que ele permaneceu em Roma, estima-se que foi entre o ano 61 e o ano 63 já da era cristã, né? Então, olha só como o tempo já passou, né? Cristo, segundo uma cronologia bem mais ou menos, nasceu entre o ano 8 e o ano 6 antes de Cristo, porque o nosso calendário está errado, né? Só que a gente só viu isso depois. Então, Cristo não nasceu no ano 0, tá? Você construir uma máquina do tempo, botar o ano 0, já vai pegar o menino Jesus com 8 anos. Não vai dar certo. Então, Cristo nasceu aproximadamente entre o ano 8 a.C. e o ano 6 a.C. Como ele morreu ali por volta dos 33 anos, então a gente, quando puxa, né? Você pega 33 menos 6, você vai para 27. Então, no ano 27 da era cristã, Cristo já morreu e já ressuscitou. Agora, as cartas que a gente tem vão sendo escritas do ano 27, ou seja, dali para frente, até praticamente o ano 70, que é quando o templo é destruído pelos romanos. E estas cartas que a gente está falando aqui, né, que é o próprio livro de Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, são cartas que provavelmente foram escritas após o ano de 63, depois desses 2 anos em que Paulo ficou preso lá em Roma. Por que nós sabemos disso, né? Porque estas cartas são identificadas pelos estudiosos aí como as cartas da prisão, as epístolas da prisão. Paulo escreveu estando preso, só que essa ainda não é a prisão definitiva dele.
ele foi preso, depois ele foi solto, e depois ele foi preso de novo. Aí essa segunda prisão, ele obviamente terminou a sua vida na cadeia, e a gente já vai até explicar o porquê aqui, o que aconteceu. Essas primeiras epístolas, ele está na prisão, por conta daquela sentença que veio lá de trás, acaba que isso não deu em nada, por isso que ele foi solto, e ele na prisão, entendendo, por isso ele fala, o prisioneiro de Cristo, eu estou aqui por causa de Cristo e não por nenhuma outra razão, né? E ele começa a escrever para essas igrejas. Então essas são as primeiras cartas. A segunda prisão de Paulo, meus irmãos, ocorre depois do ano 64, mais para frente, quando acontece aquele fato histórico, que é muito conhecido, que colocam fogo em Roma. Né? Todo mundo fala, Nero foi lá e botou fogo em Roma. Nero tinha um plano imobiliário, ele tinha um plano de dar um jeito de resolver uns probleminhas, né? Nem um pouco parecido com o que a gente vê hoje em dia, né? Onde você vai fazer um bairro, você constrói o bairro lá no caramba. Depois, curiosamente, a hora que o bairro vingou, surge um loteamento no meio mais perto, né? Então você acha que esse negócio aí de valorizar o seu terreno é uma coisa nova? Nero já tinha essa ideia. Só que para fazer o trabalho que Nero gostaria de fazer com relação à valorização, inclusive dos espaços, ele precisava tirar um pouco dos pobres de perto da parte nobre da cidade. Então o que ele fez? Tacou fogo na cidade. E aí é legal, porque barraco sempre foi barraco, né, gente? Você põe fogo em um, pega fogo em tudo. No final dessa história, pegou fogo numa área muito grande de Roma. E Nero aproveitou essa circunstância para culpar os cristãos. Então, literalmente, ele resolve um problema de natureza econômica e social, segundo o seu próprio interesse, e, por outro lado, ele se livra dos cristãos, porque eles agora passam a ser inimigos públicos de Roma. Então, por conta desse incêndio, muitos cristãos foram mortos, muitos cristãos foram presos, e Paulo é um daqueles que foi preso e não saiu mais da prisão. Termina a sua vida nessa circunstância. Estava passando um filme outro dia, aquele Paulo, apóstolo de Cristo. Se você não assistiu, eu recomendo que assista. Ele, historicamente, é muito interessante. Eu só achei ele, às vezes, muito humanista, né? Porque o filme não enfatiza absolutamente nada de natureza sobrenatural. Mas, ainda assim, é muito legal você ver um cara interpretando Paulo. Não é o galã de Hollywood, é um cara bem gente mesmo. E, segundo, um homem de uma convicção que assusta a gente, né? Então, recomendo, se você puder assistir esse filme, tem muitas coisas ali que são historicamente verdadeiras. Uma delas é que os cristãos serviram como tochas para iluminar Roma. Eles capturavam os cristãos, amarravam eles em postes, jogavam óleo e punha fogo. Então, todos os dias, haviam cristãos sendo queimados na rua. Essa foi a grande perseguição ali em Roma. Irmãos, quando a gente fala sobre viver essa fé, sabe, fazer parte de tudo aquilo que Deus está fazendo, às vezes a gente desconsidera o custo histórico de tudo isso. Porque, meus irmãos, o jeito que a fé cristã sofreu uma perseguição cruel, era para ela não existir. Era para, literalmente, aqueles que abraçavam essa proposta, relativizarem a sua convicção, negarem esse negócio, ou pegar um posicionamento mais ameno, um negócio que não pregasse tanto, fosse mais você e Deus e a sua devoção dentro de casa, né? E ficar de boa. No entanto, meus irmãos, essas circunstâncias que fizeram com que esses homens e mulheres e crianças fossem perseguidos e mortos, serviu como um grande combustível para aqueles que criam no Evangelho, criam em tudo aquilo que os apóstolos pregaram. Então é maravilhoso, a gente precisa o tempo todo, ao olhar para a nossa vida, pensar nessas questões, né? Porque a nossa vida vai ficando fácil, e honestamente eu não sei se quando fica fácil é melhor, porque a gente também vai ficando frouxo, a gente vai deixando os negócios correr solto, ao invés da gente conseguir fazer mais, viver mais, testemunhar mais, pregar mais uns para os outros, sabe? Ser mais amoroso, ser mais zeloso da vida do outro, né? Se você trouxesse um cristão, é óbvio que a adaptação cultural é praticamente impossível, mas se você trouxesse um cristão dessa igreja primitiva, essas primeiras gerações, gente que tinha assim, esse fogo de Deus dentro de si, que nem mesmo esse fogo externo era capaz de corromper, e colocasse ele num contexto como o nosso, eu tenho certeza que esse cristão, por mais que fosse um cristãozinho ordinário qualquer, não precisa ser um apóstolo ou ninguém de um testemunho extraordinário, mas esse cara olharia para nós, apontaria talvez o dedo e diria assim: meu irmão, você está em falta, porque você está fazendo muito menos do que aquilo que você poderia fazer, né? Então é genial como essa carta traz toda essa riqueza só nos seus bastidores. Então, irmãos, que a gente possa inclinar o nosso coração
para tudo aquilo que a carta vai trazer para nós. Outra curiosidade aqui, que precisa ser enfatizada, é que como essa carta ela possui uma riqueza doutrinária muito forte, ela vai trabalhar de maneira extremamente similar àquilo que nós adotamos como confissão de fé no nosso ministério, o Ministério Sal da Terra. Você vai ver que os primeiros capítulos falam a respeito de como nós somos e de quem nós somos em Deus. Depois, os próximos capítulos vão falar a respeito de como a nossa fé agora se alinha com aquilo que Deus está dizendo que nós somos. E depois, os últimos capítulos vão falar sobre, uma vez que nós somos e cremos, então nós iremos perseverar, fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça. O tempo todo a gente fala disso, nós somos um ministério de base relacional, onde na verdade a comunhão é mais importante que o serviço, porque o serviço é uma tradução de entendimento de comunhão, e não o contrário. Mas a tentação é muito grande, né, irmãos? Quantas vezes a gente não quer simplesmente abraçar o serviço, a gente quer resolver um problema. E irmãos, nós não estamos aqui para resolver problemas, nós estamos aqui para cuidar da vida uns dos outros e entender que essa devoção à vontade de Deus, na transformação daquilo que somos, e não daquilo que eu sou apenas, né? É algo que começa no indivíduo, mas tem como foco a vivência comunitária. Essa transformação vai fazer com que as nossas obras sejam alinhadas com o novo DNA que foi gerado em nós, um DNA de Cristo. Por isso que o peso doutrinário dessas cartas é extremamente interessante e precisa ser abordado, precisa ser considerado. Uma outra curiosidade, né, é que nós estamos entrando no capítulo 1 de Efésios. No ano que vem, a temática que nós vamos trabalhar como ministério está nesse capítulo. Mais para frente eu falo para vocês especificamente do que se trata e qual versículo aqui que a gente vai usar. E a gente tem trabalhado como ministério em cima da carta de Efésios há muitos anos. Não esgota, parece que não acaba o assunto, porque nós vemos que o nosso entendimento, por mais que tenha progredido, tenha avançado, Deus ainda quer mais profundidade, Deus ainda quer mais de nós, né? Bom, outra curiosidade aqui, irmãos. Éfeso é a cidade do grande templo da deusa Artemis. Artemis para os gregos, né? Ela também é chamada de a deusa do meio ambiente. Ela deve ser a Marina Silva, né? Bom, os romanos chamam ela de Diana. E curiosamente, eu já falei isso durante uma pregação, a Diana dos Efésios é a deusa da fertilidade e é a Mulher Maravilha do filme. Aí você fala, não, mas ela não é Diana dos Efésios. Não, gente, os Efésios adotaram a devoção da Diana. Mas a Mulher Maravilha, lá de si, né, a história dela é puxada da mitologia romana, exatamente da deusa Diana. Então, você está dizendo para não assistir o filme? Muito pelo contrário. Não é isso, mas eu creio que o cristão precisa ter consciência de tudo que ele consome. Porque quando eu via o filme, eu via como que havia um culto da feminilidade, mas não na perspectiva bíblica. Porque a perspectiva bíblica coloca a feminilidade como parte da tradução de quem Deus é na forma encarnada, mas não nega o masculino. Né? Não diz que a mulher é inferior nem superior, diz que ela é diferente e que há uma riqueza imensa. Né? No culto, você vê isso lá no filme da Mulher Maravilha. O que acontece? Eles endeusam as mulheres e rejeitam os homens. Então isso é uma distorção doutrinária que é exatamente o que Paulo vai combater aqui ao longo dessa carta. Porque o culto a essa Diana é muito forte. E não tem nada de errado na disposição das mulheres que conheceram o Evangelho e se converteram a Jesus. O que está errado aqui no processo é que havia uma cultura instaurada onde os homens eram uns bananas que se omitiam de absolutamente tudo e as mulheres, por conta dessa tradição religiosa, onde elas eram o centro de todas as coisas, ocupavam todos os espaços dentro da devoção religiosa. Então não quer dizer, irmãos, que a mulher é um ser inferior na vida da igreja, nunca se tratou disso. Mas Paulo aqui coloca um peso especial sobre as mulheres por conta dessa distorção. Então você vai ver que em outras igrejas, Paulo não aborda essa questão da mesma forma, porque aqui há uma distorção um pouquinho mais grave nesse sentido. Tá? Então, essa é a cidade da Diana, onde há o templo dela, tá? Embora não é a cidade dela especificamente. Uma referência que a gente tem também é que Paulo, na sua terceira viagem missionária, que está lá entre Atos 19 e 21, gastou alguns anos
na cidade de Éfeso. Só um comentário, viu, irmãos? Quando a gente vai lendo os evangelhos, e depois a gente vai lendo também o livro de Atos, principalmente, eu gosto muito do livro de Atos, porque é narrativa, né? É história. E ele começa na terceira pessoa, falando, eles foram, eles fizeram, e no meio do livro ele passa para a primeira pessoa. Quando o Saulo vira Paulo, dali para frente, literalmente a narrativa é a partir daquilo que o autor presencia. Né? Agora, o que nós estamos... Que é Lucas, né? É Lucas o autor de Atos, é isso mesmo. Então ele passa a presenciar. O restante ele tirou um pouco de informação, nem tudo ele estava presente. Mas é um equívoco quando a gente lê essas narrativas e fica imaginando que tudo aconteceu virando uma página. Por exemplo, um dia está Paulo lá, indo perseguir os cristãos, de repente dá um clarão, vê uma voz de Jesus falando com ele cai no chão, fica cego, é levado para um outro lugar, fica 3 dias cego, aparece um sujeito chamado Ananias, tira as escamas do olho, relutando, questionando se Deus não está errado do que ele está mandando. Paulo volta a ver e parece que no dia seguinte Paulo está pregando. Irmãos, entre esse tirou as escamas e começou a testemunhar, estima-se que tem entre 6 a 8 anos. E às vezes na nossa jornada, né, você lê a Bíblia e você fica se sentindo muito lixo, né? Fala assim, nossa, já estou na igreja há não sei quantos anos. Ô, irmãos, não é do dia para a noite, mas a narrativa está concentrada apenas nos fatos mais importantes. Tá? Então muitas coisas às vezes que viram uma página, pode ter passado uma década. O livro não está sendo preciso nesse sentido. Então que você entenda que você não está fora do tempo, você está no tempo. Mas seja diligente, à medida em que você está agora crescendo em entendimento em Deus, é importante que a gente vá acelerando o passo também. Porque o que não dá é para a gente permanecer na mesma velocidade. Né? O Calvino falava isso de uma maneira muito interessante. Ele diz assim, uma vez que a graça nos alcança, né, e ela nos alcança de uma maneira que a gente não pode resistir a ela, é extremamente importante que todos os dias da vida do cristão a gente avance. Nem que seja um palmo, mas tem que ser para frente. O que não dá é para daqui a um ano você olhar para trás e falar assim, esse ano na minha jornada com Cristo foi a mesma coisa. Aí não, irmãos, aí é medíocre mesmo. Então avança um palmo, avança se arrastando. Ah, eu estou morrendo, vai morrendo um pouquinho mais para frente. Porque se a gente fizer isso, vai dar tudo certo. Porque no final, a grande obra de transformação na nossa vida é de Deus, não é nossa. Nós somos muito mais aqueles que recebem do que propriamente aqueles que fazem alguma coisa. Então, pelo amor de Deus, se permita aí ser usado por Deus e ser diligente naquilo que Deus está querendo usar a sua vida para você sempre avançar. E o último comentário aqui, né, antes da gente entrar no texto, é que Efésios também é conhecido entre os estudiosos como o evangelho da igreja. Então lá a gente tem o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é o evangelho de cada um. É como se esta carta fosse o evangelho da igreja. É a igreja falando agora às demais igrejas, trazendo as boas novas para a igreja. É bem revolucionário isso, é bem uma quebra de paradigma. Por isso que nós vamos tratar aqui o texto de uma maneira especial, de uma maneira com peso, que obviamente vai exigir de nós uma inclinação do coração, e tenha certeza que vai ser bênção na sua vida. Vamos lá, primeiro versículo então, verso 1, capítulo 1, nós começamos com Paulo dando uma das suas saudações. É algo que a gente vê em todas as outras cartas, e existem elementos aqui que precisam ser considerados. Então ele começa dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, para pensar um negócio. O que são os apóstolos? A função apostólica, que é a ideia de um pastor, de pastores, um pastor que zela pelo ensino em intercomunidades, ela perdura. Nós mesmos executamos aqui, os pastores dessa comunidade, uma função apostólica em diversas circunstâncias, porque isso continua sendo necessário. Mas o se autodenominar apóstolo, como nós vemos na Escritura, é algo que não convém. É algo que, obviamente, é um excesso, é um exagero. A gente não deveria usar esse rótulo, né? Então é muito difícil quando a gente anda, por exemplo, com um conselho de pastores aqui da cidade, a gente chega em umas igrejas e fala, não, eu sou o pastor, o cara fala, eu sou o bispo, eu sou o apóstolo, e a gente trata o cara do jeito que ele se apresenta, né? Mas por que eu acho que isso é muito ruim? Porque nos coloca meio que em uma posição hierárquica, né? Uma coisa que, de certo modo, não convém.
No entanto, no contexto da igreja primitiva, nós temos que entender que a função apostólica também está acompanhada de uma autoridade apostólica. Os discípulos de Jesus receberam autoridade para instituir a igreja, e o colégio apostólico é liderado por Pedro. O Pedro não é qualquer um, Jesus pôs um peso especial na vida dele, mas ele não é o Papa, tá? Ele não é o cara que manda e o resto fala amém, muito pelo contrário. E outra coisa, estes homens possuem habilidades especiais, dons de natureza sobrenatural, além, obviamente, da revelação para o ensino, que vem a complementar tudo aquilo que a igreja precisava. Então, gente, tinha lá os apóstolos. Judas, ao terminar com a sua própria vida e abandonar o ministério, fez com que os apóstolos, tendo o entendimento de que o número tinha que ser 12, porque o próprio Jesus falou que os apóstolos julgariam no último dia as 12 tribos de Israel, eles resolveram então, isso está descrito lá em Atos, levantar um 12º apóstolo. E aí é muito legal que eles escolhem os 2 caras de melhor testemunho, que um chamava José, o outro chamava, não lembro. Eu sei que era Matias, se eu não me engano. Aí, se eu não me engano, o José era assim, José o Justo. E Matias, eu falei, não, a propaganda do cara, o slogan do cara, já faz com que você tenha uma tendência a escolher esse cara. E eles jogam sortes, que é uma tradição do Antigo Testamento. Quando tem uma questão dessa, eles oram, literalmente, pegam uns dados lá e jogam para ver qual que é a vontade de Deus. E irmãos, Deus se ofendeu com aquilo? De forma alguma. Mas nós vemos que o 12º apóstolo que Deus estava preparando era Paulo. E por que nós estamos dizendo isso? Porque, gente, a autoridade apostólica, ela era revestida de poder, algo que nenhuma outra pessoa, na experiência com o Evangelho, conseguia fazer da mesma maneira que esses homens faziam. Então, nós temos o testemunho de Paulo conseguindo lá e curar doentes sem dificuldade. Pedro e os demais apóstolos faziam isso. O próprio livro de Atos começa com Pedro, passando a sombra de Pedro, cura os doentes. Algo que você não viu nem em Jesus. Nem Jesus fez desse jeito, né? Mas essa era a autoridade que foi concedida aos apóstolos. Curiosamente, não há registros de que o Matias, se é esse o nome mesmo do cara que ficou como 12º, conseguiu executar tais façanhas. E nem mesmo os discípulos diretos desses discípulos. É por isso que nós cremos que há uma porção de graça diferente, né? Existe um termo teológico para definir isso, onde as pessoas dizem assim, você acredita que o Espírito Santo ainda age? Então aí a galera gosta também dos extremos, é igualzinho em política, né? Ou o cara quer dizer que age, e age do mesmo jeito que sempre agiu, ou o cara quer dizer que não, o Espírito Santo não faz mais nada, né? Honestamente, irmãos, o nosso posicionamento é um posicionamento um pouco mais moderado. Eu diria que nós somos semi-cessacionistas, né? O cessacionista é o que crê que os dons cessaram. Por que nós somos semi? Porque nós não estamos dizendo que o Espírito Santo não haja, que não haja dons de natureza espiritual. A única coisa que a gente está dizendo é que não dá para a gente exigir, por conta da nossa autoridade na vida da igreja, virar e falar assim, não, pode trazer o morto que se passar a minha sombra ressuscita. Que não é assim que funciona. Então havia uma porção de graça sobre a vida dos apóstolos que não houve mais nas outras gerações. Tudo isso para quê? É Deus endossando a autoridade que deu a esses homens para instaurar a igreja, na forma em que a gente conhece. Tá? E aí, então, nós temos os 11 homens revestidos de autoridade, de conhecimento, que testemunharam a pessoa de Cristo e todos os seus ensinamentos. E depois nós temos Paulo. Paulo, um perseguidor da igreja, que quando agora se converte, o que acaba acontecendo? Ele chega junto dos demais discípulos. Então, gente, vamos pensar, tem os apóstolos, depois tem a geração dos que se converteram, e depois, no final, a gente vai pegando a escória da escória, que é um cara, eventualmente, que teve um péssimo testemunho, que se converteu, aí a gente recebe ele como irmão, mas esse cara, de modo algum, vai servir, de repente, para ocupar uma posição de liderança na vida da igreja, né? Mas Deus tem outros planos. Paulo recebe do próprio Cristo uma instrução dizendo assim, eu vou te mostrar o quanto te importa sofrer pelo meu nome. Então, Paulo foi chamado para se ferrar mesmo, essa era a vocação dele. E os demais apóstolos ficaram em crise, porque falaram assim, não, beleza, que o Paulo é irmão, não há dúvida, que o Paulo converteu, não há dúvida. Mas qual é o plano de Deus para este Paulo, que era o perseguidor da igreja,
agora vinha andar junto com a gente. E o que endossava a autoridade de Paulo era exatamente a ação do Espírito Santo através da vida dele. Então, como Deus era poderoso em obras, não apenas em ensino, mas em obras, em coisas de natureza sobrenatural na vida de Paulo, isso fez com que os demais apóstolos reconhecessem o seu apostolado. E, curiosamente, irmãos, exatamente este homem é usado para escrever metade do Novo Testamento depois. Porque a gente vê que este homem, que é um homem que não é pouco instruído como os demais discípulos, ele é um homem que foi discipulado aos pés do Gamaliel, que era um dos mestres judeus ali mais reconhecidos, mais sábios da sua época. Então, um homem que manja muito do Antigo Testamento, tem o melhor pedigree, ele é hebreu, mas ao mesmo tempo ele é romano, ele possui uma dupla cidadania que não foi comprada, é nativa. É como se Deus estivesse preparando um caminho absolutamente novo. E é exatamente esse caminho, através da vida de Paulo, que faz com que a pregação, que está só lá no Oriente Médio, chegue até todos nós. Então nós somos fruto de como Paulo foi usado por Deus, não apenas para fazer viagens missionárias, mas para inclinar o coração de toda a igreja, que ainda não enxergava isso, sobre um plano de Deus que estava expresso no Antigo Testamento o tempo todo, a respeito de como Deus não estava querendo só mais um povo. Deus estava querendo um povo que é constituído por todos os outros povos, línguas e nações. Então Paulo é essa quebra de paradigma. Por isso ele começa aqui dizendo, Paulo, então ele endossa que é ele mesmo que está falando, apóstolo de Jesus Cristo. Não há aqui uma falsa humildade. Ele literalmente diz aquilo que ele é. E os irmãos reconhecem. Então ele não é o brother, não é o colega, ele entende que ele é apóstolo. E a igreja entendeu também. Então, irmãos, que a gente dê crédito. Tem uma galera da nossa geração aí, que às vezes fica na internet, você publica qualquer texto ou fala qualquer coisa a respeito do Evangelho, aí as pessoas vêm e comentam assim, mas você está falando de Jesus ou de Paulo? Você está falando da palavra de Deus na visão de Jesus ou na visão de Paulo? Meus irmãos, não dá para a gente fazer esse tipo de leitura seletiva, onde você tenta separar os escritos de Paulo dos escritos de Jesus. Porque nós cremos, isso faz parte não apenas da tradição, mas da própria história da Escritura, que Paulo é um homem que foi chamado por Jesus. Então não tem jeito, Jesus fez questão de que muitos dos seus ensinamentos fossem transmitidos pelos seus apóstolos, por isso a gente tem aqui o Novo Testamento. Não dá para ser seletivo. Os apóstolos também, eu creio que só são chamados apóstolos que tiveram um encontro com Jesus. Isso, só são apóstolos aqueles que foram os discípulos, que encontraram com Jesus pessoalmente, em vida. Não temos mais porque ninguém viu Jesus pessoalmente. E o engraçado é que Paulo não teve um contato como discípulo. Paulo teve um contato de ver Jesus, é diferente, enquanto ele o perseguia, né? Mas ainda assim Jesus o levanta como apóstolo posteriormente. É uma exceção aí muito interessante, né? Bom, irmãos, o que a gente tem então aqui que entender, né? Quando a gente vai ler o Novo Testamento, nós temos que entender que toda a Escritura, do Antigo Testamento ao Novo, está contando uma só história. Então é preciso harmonizar os textos. Lembra que eu falei aqui de quando Paulo vira, fala assim, a mulher fica calada no culto. Não convém que a mulher fique fazendo perguntas, ele está falando de um caso específico, se ela tiver dúvidas, ela pergunta para o seu marido. Então isso é a verdade absoluta? Meus irmãos, isso é a verdade. Mas não é a verdade absoluta quando está destituído do contexto. No entanto, Jesus foi lá no poço, conversou com uma mulher samaritana, que ele nem devia conversar, por ela ser mulher, por ela ser estrangeira, por ela estar no poço meio-dia, que ela provavelmente... Ninguém vai no poço meio-dia, gente, solzão a pino, todo mundo vai no poço cedo e de tarde. Então tem muita coisa errada nessa história. E Jesus vai lá, conversa com essa mulher, se revela para essa mulher dizendo, eu sou o Cristo. Para os outros, Jesus vai contando por parábolas. Para essa mulher, Jesus se revelou. E aí o que acontece? Essa mulher se torna um instrumento de Deus para falar a respeito de quem Jesus é para a cidade inteira. Então, gente, tem como. Outro exemplo, até que o Rafa trouxe na semana passada, no encerramento do capítulo, né, de Mateus, quando Jesus ressuscita, quem são as testemunhas? Mulheres. Aí você fala, por quê? Porque Jesus quer espalhar a notícia? Né? Não, gente, não tem nada a ver. É porque de fato aconteceu. Isso é maldade, né? E sabe por que nós sabemos que isso é uma verdade de natureza histórica? Porque o testemunho de uma mulher e nada é a mesma coisa. Se alguém fosse inventar uma história mentirosa, jamais diria que a testemunha foi uma mulher.
Então nós estamos vendo, né, a palavra do momento agora é o empoderamento. Gente, a mulher tem um papel especial. Ué. Deus escolheu como as primeiras testemunhas exatamente aqueles que o mundo não considerava. E lembra, as mulheres, depois a gente vê isso mais para frente, em Atos, tudo, as mulheres chegam lá, para Pedro, bate na porta, o Pedro abre, escuta o que ela está falando, fecha a porta e finge que não ouviu nada. Porque o testemunho de uma mulher e nada é a mesma coisa. Mas depois Jesus veio e esfregou na cara dos homens, dizendo, vocês precisam começar a ser mais sensíveis para aquilo que eu estou falando. Então, irmãos, não tem como a gente ler os textos separadamente. Nós estamos falando de tudo ligado em tudo. Prosseguir aqui, senão não cabe esses 5 versículos hoje. O que mais? Ainda no versículo 1. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quem são os santos? São os apóstolos? Não, irmãos. São todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Todos aqueles que são separados para o Evangelho. Então, aos santos aqui não é o santo da veneração, é a todos os irmãos. E ele ainda coloca uma ênfase, não basta dizer que é santo, ser separado, frequentar a igreja, é preciso ser fiel em Cristo Jesus. Hoje em dia nós temos muita gente fiel à igreja, mas não é fiel a Cristo Jesus. E ainda tem a dupla expressão, é Cristo Jesus. Não é o Jesus humano, paz e amor, o cara gente boa pra caramba, né? E também não é só um Cristo que não é encarnado na pessoa de Jesus, é o Cristo Jesus. Então isso tem muita diferença. Cada palavra aqui possui um significado que merece ser observado. É algo que vai fazer a diferença na nossa vida. No verso 2, nós temos a saudação que os crentes da nossa geração acabaram abraçando e muitas vezes não sabem nem o que significa, né? Verso 2, não, essa é outra, é a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A gente sempre brinca que você sabe qual que é a confissão doutrinária do cara pela saudação. Né? Você chega numa igreja tradicional, é a paz do Senhor. Chega numa igreja pentecostal, é a gloriosa paz do Senhor Jesus, varão. Né? Você chega numa igreja mais contemporânea, é graça e paz. Você chega numa igreja pós-moderna ou de jovens, e aí, mano? Então, pelo jeito que a gente se saúda, dá para entender um tanto de coisa. Irmãos, por que Paulo usa a expressão, né, a vós, graça e paz? Ele aqui está sendo o Paulo mesmo, o cara que é hebreu, mas também é romano, é um cidadão do mundo. Por quê? Desejar ao outro graça é uma saudação romana e grega. Era assim que eles se saudavam. E paz, o shalom, né, ou a paz do Senhor, é uma saudação dos hebreus. Então Paulo fala graça, não da mesma maneira que eles falam, ele coloca uma graça meio que especial, um peso extraordinário nessa graça, e consegue fazer a conexão entre as duas coisas. Ele diz graça e paz. Isso, para os cidadãos daquela época, meus irmãos, dizia muitas coisas. Hoje, quando alguém dá a paz do Senhor, a única coisa que você sabe é que o cara é crente. Mas isso já não quer dizer mais nada. A gente já começa a dar paz até para quem a gente odeia, né? Então não faz muito sentido. Então, irmãos, que a gente possa ser assim, mais intencional mesmo. Sabe? Eu não estou dizendo para a gente ficar dando paz do Senhor, ou ficar dizendo graça e paz, ou outras coisas. Mas eu estou dizendo, no nosso jeito de nos saudar, será que a gente possui esse peso de intencionalidade? De fato, bendizer o outro, ou abençoar o outro, ou glorificar a Deus, até pela maneira que a gente trata uns aos outros. Às vezes a gente não vai fazer isso através das palavras que dizemos, mas a gente pode fazer isso através dos afetos que expressamos, sobre como a gente se abraça, sobre como a gente faz um esforço para realmente querer saber como é que está a vida do outro, e não só essa coisa superficial, de toda vez que você me pergunta, e aí Ari, beleza? Tudo bem. Aí tudo bem não quer dizer nada. Ou, como os crentes gostam de dizer, bênção. Às vezes o cara está lá morrendo, tudo endividado, cheio de problema, casamento acabando, tudo, a desgraça da desgraça. Você pergunta para o cara, como é que está a vida? Bênção. Que bênção é essa, irmãos? Está diluindo o contexto, né? Então, pelo amor de Deus, que a gente possa ser intencional. A gente vai vendo aqui que Paulo não tem palavra desperdiçada. Em absolutamente tudo que ele fala, ele está ensinando alguma coisa. E ainda no verso 2, ele diz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Então ele enfatiza que ele não está dizendo isso dele. Ele está falando de uma graça que vem aí, né? Antes da paz. Olha como é que já tem um ensino imenso aqui nesse negócio. A graça, o favor imerecido de Deus nos alcança antes de que a paz nos alcance. Depois ele dá a paz, que é a tradição hebraica. Ele diz que isso é da parte de Deus. Ele chama Deus de Pai. Olha o peso que ele está colocando. E ainda termina dizendo, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, houve na igreja primitiva muitas discussões acerca de algumas pessoas que queriam deturpar o ensinamento dos apóstolos, que gostariam de afirmar que Jesus era um anjo especial, mas não era Deus. E Paulo, toda vez que ele vem falando aqui, ele coloca do Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, porque ele está colocando uma ênfase em quem é Jesus. Então na Bíblia não tem a palavra trindade, a gente não encontra isso, mas o conceito teológico da trindade é explícito em todo o Novo Testamento, quando nós vemos que os apóstolos compreendiam que Jesus é um com o Pai, Ele é Deus. Como isso funciona? Não sabemos, nós não entendemos isso. Mas a natureza dessa relação íntima é exatamente para aquilo que nós somos chamados. Quem dera nós fôssemos uns com os outros, nós fôssemos um dentro do nosso casamento, da mesma maneira que Cristo é um com o Pai. Essa é a utopia, é para onde nós estamos caminhando. Então, olha a profundidade disso tudo. Verso 3, então ele começa a louvar a Deus, como ele geralmente começa todas as suas cartas, né? E aí ele diz, espera aí, deixa eu virar minha folha aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então o que ele está dizendo aqui, né? Ele está falando, Deus, o Pai de nosso Senhor, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Irmãos, nós entendemos a partir dessa passagem que nós somos o recipiente de todo tipo de bênção. Então por isso que tem um tanto de gente que não progride na fé, porque às vezes pulou essa etapa. O cara adere à vida da igreja por contato, ele vai andando junto, de repente está frequentando culto, de repente ele já está cantando as músicas, de repente ele já está dando dízimo, oferta, o nome que você quiser dar nesse negócio, daqui um pouco ele já está praticando umas boas obras, mas ele ainda não entendeu que nós somos o recipiente das bênçãos de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus vai fazer através da igreja, primeiro está sendo depositado em nós. Isso já foi feito por Cristo. Se não houver esse entendimento, sabe o que vai acontecer? Na primeira decepção que a gente tiver, de natureza relacional no Evangelho, a gente quer chutar o balde. A gente vira e fala assim, não gosto mais da igreja. Gente, não é para não gostar da igreja no momento da dificuldade, é para não gostar da igreja nunca. Porque estar aqui não é algo que dá para se compreender racionalmente. É difícil, o ambiente relacional é igual família, é treta. Mas quando nós compreendemos que nós, não apenas o eu é voltado para o nós, somos o recipiente de todas as bênçãos espirituais, nós recebemos todas as coisas, para então agora ministrarmos na vida uns dos outros e também abençoarmos toda a humanidade, muda tudo de figura. Muda de figura, não há possibilidade de a gente romper a comunhão. Isso é o pecado mais grave que alguém pode cometer. Então olha como Paulo está dizendo aqui. Então, irmãos, a gente precisa rever a nossa jornada, reavaliar a nossa vida. Nós estamos entendendo que nós somos o recipiente. Aí nós temos aqueles discursos também que são da nossa geração, né? Começa a falar assim, a igreja não faz. Irmão, se a igreja somos nós somos o recipiente das graças e da bênção. E a igreja não está fazendo, eu não estou fazendo. E isso pode estar acontecendo por duas razões. Porque nós não estamos sendo, ou então nós sendo, não entendemos a nossa responsabilidade. Então, para a igreja fazer, ela tem que ser. E para ela ser, ela precisa alcançar o entendimento de que Deus primeiro nos abençoou. Agora que as bênçãos já estão aqui entre nós, está fácil resolver o problema. O que Deus tinha que fazer, já fez. Agora a gente tem que saber o que nós temos que fazer. Mas, irmãos, antes do fazer, venham entender o que nós estamos fazendo, entender o que nós somos, quem nós somos, para que nós somos chamados. Então nós somos recipientes. Tem muita gente que às vezes tem que dar uma parada mesmo, que a gente está numa onda de ativismo e tem que virar e falar assim, não, eu vou tirar um tempo. Para eu descansar? Não, para se concentrar naquilo que é mais importante. O que é mais importante? O entendimento. Então às vezes a gente está trabalhando muito na vida da igreja, isso nos consome. A gente deveria parar um pouco, porque o serviço não acontecer não é um problema, a gente dá um jeito.
e sentar e falar, eu quero receber, eu quero alcançar entendimento. Quando eu alcançar entendimento, aí eu estou habilitado para a próxima etapa. Somos, cremos e fazemos. Então, uma vez agora que eu entendi quem eu sou, então agora eu desenvolvo a minha fé. A gente vai falar isso nos capítulos para frente. Depois que eu desenvolvi a minha fé a ponto de se tornar algo inabalável, uma certeza que não mais é possível de se perder, então agora eu vou fazer. Como tradução do que eu creio naquilo que eu sou, porque é o que Deus está dizendo a meu respeito. Então, irmãos, não pule etapas. Tem nada de errado se às vezes você der uma parada no serviço e entender que o serviço mais importante é o de natureza relacional. É o estar junto, é o chegar no horário. Fala, mas Deus está preocupado com o meu horário? Não, mas o irmão está. É tão bom quando a gente chega e vê alguém conhecido, né? Que vem, nos abraça, como é que foi sua semana? Então a gente chega cedo por causa uns dos outros. Não é por causa de Deus, gente. Deus não está nem aí. Mas o outro está. Então isso é parte daquilo que nós somos. E o verso 3 também termina dizendo, né, que nós recebemos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Na minha Bíblia, lugar está em itálico, porque na verdade essa palavra lugares não tem no original. Ela é algo que foi inserido aqui para trazer uma compreensão da ideia do original, porque tradução é sempre difícil. A ideia de lugar é o seguinte: nós estamos abençoados no reino celestial de Deus. Só que o reino celestial de Deus, essa esfera de autoridade, ela é tão tremenda, ela é tão profunda, que ela deve afetar todos os outros lugares. Porque o lugar que nós estamos é em Cristo. Então, quando eu trabalho, Cristo tem que reinar lá. Quando eu estudo, Cristo tem que reinar lá. Na relação familiar, Cristo tem que reinar lá. No casamento, Cristo tem que reinar. Então, nos lugares celestiais, estando tudo resolvido, está tudo resolvido em todos os lugares. Ou pelo menos deveria estar. E aí no verso 4... chega aqui a grande polêmica, né, que muita gente, às vezes, entra em crise. Paulo já diz de maneira explícita, segundo o entendimento, que era comum em todos os apóstolos. Ele diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, na versão do Narlo, em amor, na minha, em caridade. A minha é mais velha um pouquinho. Caridade é uma coisa que eu lia na Bíblia Católica, eu entrava em crise. Mas o sentido da expressão caridade, no original, aqui nas traduções que a gente tem, que foram feitas a partir do original, é um tipo de amor. É o amor que dá de si mesmo. Então a gente às vezes tem a versão, amor é uma ótima tradução. Mas é que amor é muita coisa, né, hoje em dia. Tudo é amor para nós, né? Agora, caridade não é só dar alguma coisa para alguém. É o dar de si mesmo. Então é uma expressão de amor muito forte. Então, o que Paulo está dizendo aqui de maneira clara? Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Meus irmãos, isso aqui é um balaio de gato. Mas não há dúvida do que o texto está dizendo. Ari, você está dizendo então que somos fantoches na mão de Deus? Você está dizendo que como Deus já resolveu tudo, a gente literalmente agora está aqui como marionetes? Não, irmãos. A mesma Escritura que fala com relação à salvação, sobre o fato de termos sido chamados por Deus para a salvação, desde antes da fundação do mundo, também diz que a responsabilidade moral pelas coisas que nós escolhemos, onde há liberdade para a escolha, são nossa culpa. São nossa culpa. Eu explico isso da seguinte forma para a galera. Para você ser salvo, Deus tem que literalmente, por um decreto que precede até a criação do mundo, atropelar um pouquinho da sua vontade. Porque ninguém deseja Deus se Deus não nos desejar primeiro. Mas para se perder, sabe o que Deus tem que fazer? Nada. É só Ele deixar você viver segundo a sua própria vontade. Ninguém que não é chamado por Deus consegue desejar Deus. Por isso aquela paranoia da galera que às vezes fica assim, eu já recebi o Espírito Santo. Porque tem umas igrejas aí que cria processos, né? Você só recebeu o Espírito Santo, você faz isso, faz aquilo. Meus irmãos, quem confessa Cristo como seu Senhor e Salvador, quem deseja, é incomodado pelo Espírito a progredir na jornada de fé e deseja fazer parte da família, só pode desejar isso se Deus te desejou primeiro. Então não existe sinal maior de que o Espírito Santo já está em você, se você se sente atraído irresistivelmente para Deus. Eu falo isso a partir agora do meu próprio testemunho. Se tem uma coisa que eu já tentei, e olha que eu fui muito diligente nisso, é fugir de Deus.
Por isso que eu falo que um dos livros preferidos da Bíblia para mim é Jonas. Me identifico totalmente. Eu vejo o caminho que Deus está propondo, eu falo, eu não. E aí não é que eu sou ateu, eu não deixei de crer em Deus. Eu resolvi tentar seguir o meu próprio caminho. E no final, eu vim parar exatamente no lugar onde Deus queria que eu estivesse. Penei muitas coisas? Sim. Então, por isso que a gente não está tirando, né, a responsabilidade acerca das escolhas que fazemos. Mas o que a gente tem que entender é que, no final das contas, para a salvação, o negócio está todo em Deus. E, irmãos, Deus nos elegeu para quê? O verso 4 completa. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Então, nós não fomos chamados para ser arrogante. Nós não fomos chamados para ser nenhuma outra coisa. Nós somos chamados para sermos, diante dele, santos. Qual é o modelo de santidade? Verso 5. Nos predestinou para filhos por adoção de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a satisfação ali do seu próprio desejo, da sua própria vontade. E uma curiosidade, o conceito de adoção aqui é diferente do conceito contemporâneo de adoção. Porque às vezes a gente pensa assim, vamos adotar. O que é adotar? Você vai lá, pega uma criança, e aí a criança, você vai tratar ela assim, criancinha, vem cá, eu vou te ensinar tudo. A adoção aqui não é disso que se trata. Nós não estamos sendo adotados para sermos as crianças imaturas que no processo ainda vão aprender. Nós estamos sendo chamados, e esse é o propósito do chamado, para que a gente já seja inserido na família como adulto e responsável. Então o padrão de responsabilidade para poder ser irmão de Jesus não é um fim, ele já é o início. É caro esse negócio, irmãos. E o propósito final é ser igual a Jesus. Esse é impossível, só pela graça mesmo. Beleza, irmãos? É isso. Encerramos por aqui. Vê se a gravação não vai estourar aí, viu, Marcelão? Está quase, né? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Como vocês estão vendo, tem muita coisa aqui para a gente mastigar, né? Vamos lá. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado pelas suas palavras expressas nas Escrituras, por tudo aquilo que nós podemos aprender, que o seu Espírito trabalhe na nossa vida, nos trazendo sensibilidade e inclinação a compreender tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente alcance, Pai, para que nós possamos, nessa jornada que estamos começando agora, a partir do livro de Efésios, entender a importância do ser, daquilo que o Senhor está dizendo que nós somos e sobre como devemos inclinar nosso coração para isso. Em nome de Jesus, amém.